Oi, meu nome é Natália Ávila, eu sou escritora de fantasia e hoje eu vou compartilhar com vocês como foi o meu processo criativo para escrever e publicar de forma independente o livro Era de Sombras e Lembranças. Lembrando que você também pode me acompanhar nas minhas redes sociais, Instagram e TikTok, tá bom? Todos os links estão aqui embaixo. E você pode também adquirir a sua cópia física de Era de Sombras e Lembranças ou através do Kindle Unlimited também no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Bom, gente, vamos lá. Esse livro aqui, ele foi o divisor de águas na minha vida, primeiramente porque foi o meu primeiro romance. Romance porque é uma história de amor? Sim, mas não. Romance porque ele é uma narrativa longa, com mais de 40 mil palavras. Se eu não me engano, esse livro aqui, eu acho que ele tem 80 mil palavras por aí. Ele é o dobro, né, do mínimo pra você escrever um romance. Meti a Nazaré Tedesco aqui, ficou confuso esse bando de conta, mas enfim. A verdade é que escrever esse livro começou como uma piada, né? Até então eu me considerava uma contista, uma escritora de contos e crônicas e poesias e poemas e narrativas curtinhas, slogans, enfim. Mas eu vi um prompt na internet que falava sobre alguém que atravessou uma dimensão e que teve uma vida toda e não sei o que, e quando acordou ainda estava usando o anel de noivado, né, de quando tinha essa vida numa outra dimensão. E eu sempre fui muito fascinada por coisa a ver com viagens interdimensionais, intergalácticas, interplanetárias, viagens no tempo, etc. Sou muito fã de Doctor Who, enfim, essa coisa toda, Twilight Zone, etc. E aí eu comecei a juntar essa ideia com uma outra ideia muito querida que eu tinha no meu coração, que é sobre a clássica guerra do dragão vermelho, né, onde enfrentavam o dragão e o cavaleiro salva a princesa. E eu queria muito recontar essa ideia de como que você salvou a princesa e de como é que foi que o dragão morreu, só que do meu jeito. E daí a parada começa a ficar realmente interessante porque eu pensei, e se o cavaleiro não estivesse do lado da princesa? E se a princesa se apaixonasse pelo dragão? E se o dragão se apaixonasse pela princesa? E se eu colocasse um reino mágico inspirado no reino da lua de Sailor Moon? E se eu colocasse um violino, porque é o meu instrumento favorito de todos os tempos, que eu não sei tocar, infelizmente, também nunca tentei? E se eu colocasse um violino pra ser a habilidade principal da minha protagonista e de alguma forma isso amarrar tudo? E se eu fizesse uma linha temporal que dividisse o seu senso de realidade para o meu leitor não saber se a minha personagem principal está delirando ou se ela realmente está tendo uma conexão com esse outro plano, né? Uma teoria um pouco misturada com glamour de Changeling, né? Quando a pessoa começa a entrar em contato com a sua realidade, com a sua identidade férica, ela começa a não mais entender o que faz parte desse mundo, o que faz parte do sonhar. E cara, nessa salada, nesse caos de ideias, nasceu Era de Sombras e Lembranças. Ele é um livro que eu vou confessar aqui pra vocês agora que já tem um ano desse lançamento, que ele é um livro que eu tenho muito orgulho de ter escrito, porque ele me deu um start pra 1 milhão de coisas maravilhosas na minha vida. Ele ficou em primeiro lugar na Amazon, ele, poxa, vende super bem, a capa é linda, mas eu tenho um pouco de nervoso de ler, porque eu tenho certeza que se eu ler esse livro eu vou querer reescrever ele inteiro, porque o tanto que você muda do momento que você começa a escrever o teu livro até o momento que você está escrevendo a continuação, você pega um nível de intimidade com os seus personagens, com o seu mundo, uma dimensão de conhecimento do que estaria acontecendo ali, que é muito profunda, né? Então eu já penso, caramba, eu podia incluir tanta coisa, mas não, tá tudo bem, todas as coisas que eu quero incluir, elas vão aparecer sim na continuação. Sendo meu primeiro lançamento e eu sendo uma autora independente, eu inicialmente queria que fosse uma duologia, não por uma estratégia de marketing, porque eu queria vender um segundo livro com a mesma história, mas porque eu não sabia como terminar essa aqui, né? Como eu comentei com vocês, foi meu primeiro romance, minha primeira narrativa longa, então eu inseri 1 zilhão de problemáticas que eu falei, isso aqui é um problema pra Natália do futuro resolver. E aí que tá, resolvi no segundo, mas chegou no segundo, eu falei, não vai caber, esse livro vai ficar com 800 páginas, não tenho orçamento no bolso pra poder bancar um livro de 800 páginas físico, etc e tal. Vou dividir ao meio, vou fazer os 2 livros de umas 350, 380, que já tá bom demais. E daí que não foi uma coisa muito planejada esse livro aqui ter 1 zilhão de plot twists, mas como eu disse pra vocês, isso aqui é o produto de uma mente que estava experimentando possibilidades e colocando absolutamente tudo que gostava dentro de uma mesma história. Por isso que em alguns momentos eu acho que ele
virou, tipo assim, uma saladinha, mas eu consegui amarrar todos os elementos pra poder fazer uma salada, ó, maravilhosa. Então eu acho que isso foi um ponto muito positivo dele. Mas a verdade é que cada plot twist que apareceu aqui, ele não foi previamente planejado, mas ele foi simplesmente a minha história pegando vida própria. No momento em que eu estava escrevendo, eu pensei, caramba, e se tal coisa tivesse acontecido nesse meio tempo aqui que a personagem não estava ali? E foi muito legal poder deixar a minha história tomar suas próprias decisões e me virar com aquilo que ela apresentava pra mim. Eu, como mentora de escrita, eu sempre defendo pros meus alunos que a história é um organismo vivo, que as ideias são organismos vivos que nos escolhem como hospedeiros. Então, se uma história se essa história aqui me escolheu, então, cara, eu tenho que fazer o melhor possível. Agora, você provavelmente já teve alguma ideia que também te escolheu pra você contar uma outra história. E eu acho que a gente tem que ter um pouco desse diálogo com aquilo que a gente tá escrevendo. A gente tem que deixar os nossos personagens terem as próprias atitudes pra mostrar pra gente aquilo que eles querem, aquilo que eles fariam, enfim. Eu gosto muito de moldar o mundo de acordo com a decisão que os meus personagens tomam. Uma curiosidade é que, inicialmente, eu queria muito que tivessem 5 personagens principais, que é a Luna, a protagonista, essa moça linda aqui, que narra a nossa história a maior parte do tempo. Queria que tivesse o Blaze, que é o carinha misterioso que aparece no livro. Queria que tivesse o Dex, que ele é como se fosse um alquimista, que eu gosto bastante dele, ele é bastante misterioso e meio sombrio, tem um passado super triste, é um moreno misterioso com um passado triste. Queria que tivesse a Zoe, que é uma menina que ela não tem uma neurodivergência, propositalmente falando, mas ela é uma pessoa essencialmente distraída e fascinada, e ela é uma contadora de histórias nata. Queria também que tivesse a Molly, que a Molly, cara, ela é minha versão feminina do Aragorn, só que de uma forma um pouco mais divertida, sabe? Ela é muito sociável, e eu queria que inicialmente fossem os 5 personagens nesse grupinho. Acontece que os 5 personagens só se uniram de verdade no segundo livro, então aqui no primeiro livro tem a apresentação de 3 deles e de 2 que só realmente aparecem no epílogo, que é pra poder amarrar a história toda e a gente conhecer mais na continuação da aventura. E aí, algumas coisas que eu reconheço sobre esse livro é que ele é muito bom, principalmente para leitores que amam fantasia, mas que são leitores iniciantes, porque eu acho que ele traz a narrativa de uma forma tão simples e tão fluida e tão mágica que realmente cativa o leitor para esse contato inicial com a leitura. Agora, falando da continuação, gente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu estou aguardando a minha leitura crítica, que é um processo que você faz pra um profissional do livro falar pra você coisas que você poderia melhorar nessa história. Esse meu primeiro não passou por esse processo, porque eu não tinha orçamento pra isso na época, mas hoje em dia, né, eu pego tudo que eu ganho e eu reinvisto nos meus próximos livros. Então, ele tá passando por esse processo, eu tô muito ansiosa pra poder ver como é que ficou, e eu já posso adiantar pra vocês a arte do segundo livro, que é a coisa mais linda do mundo. Também foi feita pela Fernanda Fernandes, ela fez essa ilustração da Luna, e uma das minhas cenas favoritas do segundo livro, e eu posso adiantar que é uma cena que ela não é contada do ponto de vista da Luna, que ela é contada do ponto de vista de um outro personagem que não vem quem aqui agora nesse momento. Mas, gente, é muito louco você decidir escrever uma trilogia e você fazer isso tudo meio que, tipo, sozinho no escuro, conversando com seus amigos e realmente tateando nesse tecido da imaginação e tentar formar uma história com um mundo, com plots, com sentimentos que realmente pareçam reais pro seu leitor. Meu processo criativo, ele é muito relacionado a essa conexão sincera com tudo aquilo que me inspira. E o meu processo produtivo, ele é basicamente sentar a bunda na cadeira e escrever com ou sem vontade, né? Então, assim, tá com um pouco de preguiça, toma um cafezinho, senta, escreve pelo menos meia hora, 1 horinha, 50 minutos que seja, faço pequenos sprints. Isso realmente eu percebi que foi o que fez os meus livros todos nascerem. Então realmente não teve muita mágica não, foi teimosia e disciplina. Mas eu vou falar pra vocês que o resultado vale tanta pena que todo mundo que quer ser escritor, eu só digo o seguinte, seja.